Muito bom dia a todos. É para mim, em nome da equipe, um enorme prazer estar aqui a apresentar-vos as principais conclusões deste painel que se realizou aqui há cerca de 3 semanas e que concentrou um conjunto alargado de peritos para, ao fim e ao cabo, diferentes objetivos. Em primeiro lugar, identificar e pensar nas principais dificuldades e constrangimentos do modelo de financiamento atual das ULS. E, por outro, discutir quais é que podem ser os modelos de financiamento alternativos, com vista a incentivar alguns destes aspectos que já conversámos, nomeadamente da prestação com base em valor e com vista à promoção da saúde e prevenção da doença. E, portanto, a primeira reflexão aqui que queria partilhar convosco, que surgiu da discussão, aqui um bocadinho uma reflexão sobre quais é que são os principais pontos positivos e negativos que devemos considerar face àquele que é o modelo atual e que os peritos, de forma consensual, acabam por concordar que é desadequado e carece, obviamente, de revisão. Por um lado, pontos positivos, que é um modelo de financiamento, de captação, que traduz bastante maior previsibilidade financeira, quer para o prestador, quer para o pagador, potencia, pelo menos em conceito, a integração de cuidados e a articulação maior entre os diferentes níveis de cuidados, nomeadamente cuidados de saúde primários e cuidados de saúde secundários, e deverá ter um foco, então, na promoção da saúde para conseguir antecipar ou prever, digamos assim, e até fazer uma detecção mais precoce de todas as patologias. Por outro lado, os pontos negativos é naturalmente um modelo de difícil aplicabilidade, quanto mais não seja o tema dos fluxos in and out de doentes que podem ir procurar cuidados de saúde fora da ULS e, por outra, doentes que podem vir de outra região. Os indicadores que são utilizados ao dia de hoje para fazer o ajuste do financiamento são, de alguma forma, redutores, nomeadamente o tema da mortalidade, a porcentagem de mulheres e o tema da escolaridade. Não está necessariamente alinhado com a temática da livre escolha e, portanto, voltamos ao tema dos fluxos. E pode, de alguma forma, também não acompanhar o tema da diferenciação e poder incentivar de forma perniciosa, se quiserem, o tema da seleção adversa, se houverem doentes bastante complexos e que representam um custo elevado para a ULS. Dito isto, e antes de arrancar para aquela que é a proposta conceptual que os peritos concordaram, alguns aspectos mais higiênicos, se quiserem, ou fatores críticos de sucesso que acho que todos, de alguma forma, foram concordando, que são importantes para garantir que o modelo de financiamento está, digamos assim, set for success, não é? Por um lado, e acho que já se falou nisso também, a existência de um diagnóstico exaustivo e longitudinal daquelas que foram as lições aprendidas, se quisermos, dos últimos cerca de 20 anos de modelo do LS. Depois, esta temática de termos um sistema verdadeiramente integrado e de acesso a dados que permita aos profissionais de saúde ter acesso e ter uma perspectiva completa daquela que é a jornada do doente em cuidados de saúde primários e secundários. Um modelo de governação que permita um pensamento e um planeamento estratégico e plurianual e com um mindset que, obviamente, tem que incluir uma cultura organizacional orientada para a promoção da saúde. Naturalmente tem que ser um modelo ajustado às necessidades da população e já iremos explorar em maior detalhe o que é que isto significa. E depois uma definição clara daquela que é a carteira de serviços que aquela ULS deve ter e aqueles que não deve ter por não ter um centro de referência específico e que, portanto, deve, de alguma forma, em termos de prestação, existir noutro sítio. Um aspecto também mencionado, este tema de otimizar o acesso aos cuidados de saúde primários com vista a minimizar a procura ineficiente ou digamos, sobrefrequente em termos de serviço de urgência. O tema de termos um desenho dos percursos clínicos que naturalmente estejam de alguma forma certificados ou que maximizam os resultados em saúde e para limitar também o tema da variabilidade na prestação. E um modelo de incentivos que, naturalmente, tem que ter associados indicadores de resultado de várias naturezas, clínicos, a experiência do doente, a qualidade e tudo mais. E, no final do dia, uma autonomia efetiva
que garanta que a ULS possa fazer uma gestão efetiva daquelas que são os desafios do dia a dia de uma forma ágil. Posto isto, o modelo de financiamento das ULS que os peritos de alguma forma consensualizaram é, na verdade, um modelo híbrido e que contempla estas 4 componentes que aqui conseguem ver no quadro. Por um lado, uma componente de captação 2.0, se quiserem, é uma componente de captação evoluída, que naturalmente tem que contar com o ajustamento pelo risco e ter em conta determinados aspectos determinados de saúde e de estado de saúde. Depois o tema dos fluxos in and out, não é? Que tem que ser naturalmente contemplado para garantir que o financiamento segue também aquele que é o percurso do doente. Têm de existir linhas de financiamento sempre que exista uma diferenciação muito relevante naquela que é a terapêutica que o doente irá fazer. E depois o tema dos incentivos, que tem que estar presente, já existe de alguma forma, e tem que estar presente de uma forma mais comprometida, se quiserem, e que naturalmente tem que ter associados a si a medição de indicadores de resultado. Entrando em maior detalhe aqui em cada uma destas componentes e começando pela captação. Portanto, o valor da capta tem obviamente que ser ajustado pelo risco, tem que haver um entendimento daquela que é a estratificação da população no domínio de risco para ter doença ou para ter a sua doença evoluída, por assim dizer. E houve aqui, de alguma forma, 2 modelos alternativos em que foi discutido pelos peritos e, se quiserem, pode ser visto de uma perspectiva evolutiva e começando pelo lado direito, não é? Um modelo de captação de cobertura reduzida, que depois pode evoluir para uma mais alargada, mas, começando pela reduzida, de alguma forma, uma componente de captação de transição, se quiserem, que deve garantir a cobertura dos custos indiretos de estrutura, ou, traduzindo de uma forma grosseira, que deve garantir a cobertura dos custos daquela que é a doença instalada, se quiserem, ou tudo aquilo que é doença crónica, e que eu já sei que nos anos vindouros vou ter que incorrer para tratar os doentes que estão ao meu cargo. E, olhando para a captação de cobertura alargada, é basicamente alargar a toda aquela que é a prestação de cuidados de saúde, o tema da captação e com uma estratificação bastante mais exaustiva, com diversos fatores de risco. Existem 2 grandes grupos de fatores que devem ser levados em linha de conta, e já foi falado também pelos oradores anteriores, que devem ser tidos em linha de conta para fazer o ajuste do valor per capita. Alguns já existem, alguns são bastante óbvios, o tema dos fatores demográficos, naturalmente se tiver população mais envelhecida, terá a partida maior risco, fatores socioeconómicos, como seja a escolaridade e o rendimento. Esta relação entre a oferta e a procura, e pensando que a oferta deve ser pensada em linha com aquilo que vão ser as necessidades futuras e também o tema da prevenção, para não incorrermos no tema do Supply Sensitive Care, que ouvimos o professor Henrique Barros falar há pouco, e o tema da diferenciação e da especialização das ULS ou hospitais, ou os seus hospitais, no seguinte domínio, se eu tiver um centro de referência ou um centro muito especializado, isso deve ser, obviamente, levado em linha de conta, porque deve servir, provavelmente, não só a população da minha zona de ação, mas também a população de outras zonas do país. E, por outro lado, um bocadinho o estado de saúde, nomeadamente a carga de doença existente, que pode ser medida de uma forma mais ou menos simplista através do consumo expectável de recursos, e a morbilidade e também a mortalidade padronizada. E, portanto, estes são aspectos que devem ser levados em linha de conta para conseguir fazer um ajuste mais correto daquilo que é o valor per capita. O tema dos fluxos in and out, ou seja, no final do dia, eu devo conseguir fazer um ajuste àquilo que é o financiamento, à luz daquilo que é também, digamos, o direito de livre escolha, não é? Ou seja, se um utente da minha ULS for receber cuidados de saúde noutro prestador, esse financiamento, naturalmente, deve seguir o doente, e da mesma forma que se eu, o LS, tratar um doente que não está na minha zona de influência, devo também receber um financiamento por isso, e, portanto, isto tem, obviamente, que ser levado em linha de conta para garantir que o financiamento também está ajustado àquela que é a realidade do terreno.
Outras linhas de financiamento que devem também ser consideradas, e começando mais uma vez pela direita, se eu começo por financiar uma captação mais reduzida, naturalmente que depois as linhas de financiamento específicas devem ter um âmbito mais alargado e, portanto, tudo aquilo que são tratamento de patologias específicas ou com uma componente de inovação farmacológica relevante ou centros de responsabilidade integrada têm provavelmente que ter uma linha de financiamento específica para garantir que, naturalmente, eu posso continuar a tratar os doentes de uma forma bastante especializada, entre outros exemplos. E se pensar na captação de cobertura alargada, para além de o tema das patologias muito específicas, como sejam doenças raras, ou de querer promover o facto de ter uma urgência aberta 24 horas, e tem que ter, obviamente, um financiamento para isso, eu tenho que também ter em linha de conta que há determinados investimentos estratégicos do ponto de vista daquilo que eu quero para o meu SNS, como seja ter uma componente universitária ou investir em investigação, que também tenho que financiar de uma forma, digamos, separada. E, por fim, a quarta componente, a dos incentivos. No final do dia, temos que pensar que deve haver um conjunto de indicadores que são transversais a todas as ULS, até para existir algum tipo de comparabilidade entre a prestação ou o desempenho das ULS e depois, em função de aspectos específicos, quer sejam epidemiológicos ou de outra natureza, haver indicadores específicos que uma determinada ULS deve ter, como seja o tema da obesidade, que vimos há pouco, ou outros. E, portanto, este é o primeiro aspecto. E depois, naturalmente, indicadores que contemplem diversas categorias, desde o tema de termos resultados clínicos reportados ou medidos pelo clínico, reportados também pelo doente, não só no domínio de outcomes clínicos, mas também de experiência do doente, e depois, naturalmente, os indicadores de acesso, desempenho e qualidade que já existem. E, de alguma forma, os peritos nesta componente refletiram também que, e existindo já uma componente relacionada aos incentivos, esta deve ser tendencialmente aumentada ao longo dos anos para que possa refletir também, de alguma forma, o desempenho superior, ter também, naturalmente, um financiamento superior. Do ponto de vista da contratualização entre, naturalmente, primeiro, numa perspectiva externa, entre o pagador ou a tutela e o prestador, ou seja, o tema da contratualização externa, deve existir um processo de contratualização integrado ou único, se quiserem, em que o pagador, ao dia de hoje, a ACSS, naturalmente, quer dizer, contratualizar de forma integrada com a gestão, a liderança da ULS e não de forma separada com as diferentes unidades da ULS, e devem ser, obviamente, contemplados indicadores de desempenho que são comuns a todas as ULS, como também já tinha mencionado, e depois indicadores específicos. Ao nível da contratualização interna, obviamente que a gestão da ULS deve depois subcontratar ou contratar com as diferentes unidades de prestação aquilo que vai ser depois a sua atuação e a sua produção, se quiserem, e depois devem haver indicadores que são comuns a todas as unidades, independentemente de serem cuidados de saúde primários ou secundários, não só para haver consistência naquela que é a prestação que se pretende que seja integrada, mas também indicadores que se pretendem que sejam ou que promovam uma maior integração da prestação, como sejam internamentos evitáveis ou urgências evitáveis, para falar naqueles que são provavelmente os mais óbvios. Por fim, e para finalizar, o processo de implementação deve, obviamente, partir daquela que é a realidade atual do financiamento, portanto, deve haver um processo ou deve haver um timing de transição em que eu não posso financiar de uma forma uma ULS e no ano seguinte ter um diferencial muito significativo no financiamento. Portanto, deve obviamente haver, devemos partir do estado da arte e implementar de uma forma progressiva. Os peritos apontaram para 3 anos como sendo um timeline razoável e depois, naturalmente, os sistemas de informação têm que alimentar e dar voz, se quiserem,
àquilo que é o processo de implementação, para que se possa medir e ir, obviamente, melhorando à medida que vamos implementando e aperfeiçoando um sistema de financiamento que se pretende que seja mais sustentável. E com isto, agradecer a vossa atenção e desejar a todos uma ótima sessão. Obrigado.